Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre. Boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, que o nosso tudo bem. Muito cansada hoje. Chegamos de Porto Alegre, já era 6 horas, eu acho 5h30, 6 horas da tarde, ou 6h30, não, acho que 6h30 não, acho que umas 6 horas da tarde. Mas enfim, gente, muito cansativo, né? Porto Alegre tava muito quente, hoje foi um dia muito quente. E por mais que a gente não faça nada, né? Porque a gente acaba não fazendo nada, a gente se cansa, acho que o dobro. Mas com a graça de Deus a gente foi, a gente voltou, levantamos, era 4h15 da manhã. Saímos daqui de casa, já era 5 horas. Nossa, uma viagem tranquila, tanto de ida como de volta. Deus é muito maravilhoso, gente. Quem entrega a sua vida na mão do Senhor não tem do que se arrepender. E a gente entrega a nossa vida na mão dele. Ele faz a vontade dele e não a nossa. E a vontade dele eu sei que é perfeita pra gente. Ontem a gente leu o capítulo de 2 Reis, capítulo 12, né? O livro de 2 Reis, capítulo 12, o reinado de Joás em Judá. Tem, né, referência em 2 Crônicas, capítulo 24, do 1 ao 14. E hoje a gente vai ler 2 Reis, capítulo 13, reinado de Joacás, rei de Israel. Vamos orar, gente. Gente, deixa eu comentar com vocês assim, ó, às vezes eu não comento muito a respeito do capítulo que eu tô lendo, porque às vezes a gente vê que é uma história, então ele vai contando a história, conforme vai contando a história a gente vai conseguindo entender. Então muitas vezes a gente até faz algum comentário, mas é pouca coisa. Quando ele se torna uma história, a gente tem que ler e tem que contar a história toda, para que a gente possa entender o conteúdo do que ali o Senhor quer nos dizer. Mas com certeza, gente, por mais ou por menos comentário que eu faça, o Senhor sempre vai nos dar um entendimento da palavra dele, tá bom? E aqui é uma história. Aqui é uma história que ele começou a contar dos reinados, né, deles, e então eu tô contando. E daí não é não fechou ainda, ele é uma história que ainda tá aberta, tá bom, gente? Então eu vou fazer comentários quando eu ver que tem a necessidade de fazer algum comentário, mas se eu não fizer comentário nenhum, vocês não estranhem, porque realmente faltou algum contexto para que aquilo ali fosse terminado, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, querido Deus, entramos na tua santa presença. Oh, Deus querido, como é bom estar aqui. É bom, Senhor, estar na tua santa presença, conversar com o Senhor. Pai amado, hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 13, e a gente te pede, Paizinho querido, que nos dê entendimento da tua santa palavra. Dê-nos sabedoria, Senhor, para entender tudo aquilo que aqui o Senhor nos deixou. Pai amado, te entrego a todos em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Reinado de Joacás, rei de Israel. Só um pouquinho, gente. Deixa eu dar uma limpada no meu óculos. Porque senão a tia Beth não enxerga nada. Vamos limpar. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão. Gente, é o meu filho que tá aqui do lado, acabou falando junto, tá? Desculpa. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra eles e o entregou continuadamente na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad. Eu acho que aqui não é Hazael, eu acho que é Hazael,
porque é um H, né, gente? Mas ele faz o som muitas vezes de um R. Eu acho que é Hazael, filho, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, que também é um H, filho de Azael. Jeocás, porém, suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia Israel. Pelo que o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que saiu sob a mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com os quais ele fizera Israel pecar. Porém, andaram neles, e também a Acera ficou em pé em Samaria. Porque todo o povo não deixara Jeoacás, mas que 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó da eira. Ora, o restante dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andou neles. Ora, o restante dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com o que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A morte de Eliseu. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco, e ele o fez. Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse: Eliseu, tira. E ele tirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeg até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e se tornou para eles, por amor de seu pacto com Abraão
Isaque e Jacó, e não os quis destruir, nem lançá-los da sua presença. Ao morrer, Hazael, rei da Síria, Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Capítulo não lido, capítulo lido. Gente, é como eu falei, aqui ele tem continuação. Agora, o que me deixou bem assim surpresa foi aqui onde falou do cara. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Gente, o que é uma pessoa ser uma pessoa de Deus, né? Eliseu era uma pessoa de Deus, e quando a gente é uma pessoa de Deus, tudo é possível porque Deus habita em nós, e para Deus nada é impossível. Então, gente, vamos ter consciência de que se a gente for do Senhor, se a gente for totalmente do Pai e nada do mundo nos afetar, tudo que Deus pode nos dar, Ele vai nos dar. Tudo que a gente pode fazer em nome de Jesus, a gente vai fazer. Porque Deus vai habitar em nós com certeza, que é o caso de Eliseu. Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua santa presença novamente, Paizinho. Ó Deus querido, abençoa agora a todos, Pai, dando, Senhor, entendimento da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa a nossa noite, Pai, nos dê tranquilidade, uma boa noite de sono, assim também como nosso dia de amanhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego em todas as Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome sempre, Pai. Amém e amém. Gente, eu vou me despedindo de vocês. Deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.